O ensino de Jesus sobre o casamento e divórcio. Antes eu quero fazer da introdução também uma parte a qual nós podemos tirar um ensino. Os versículos iniciais do texto de Marcos demonstra o terno amor de Jesus, a sua paciência, a sua perseverança no ensino. Por isso, muitas vezes ele é conhecido como mestre. Recebemos a informação, então, que Jesus, ele foi dali para um território da Judéia, além do Jordão, e que muitas pessoas se reuniram para ouvi-lo mais uma vez, para que os seus ensinos pudessem acalentar o coração de almas sedentas pela verdade de Deus. Onde quer que o Senhor Jesus fosse, ele estava sempre atarefado nos interesses do Pai, pregando, ensinando, curando e trabalhando para fazer almas de novo, ou, na verdade, pela primeira vez, filhos de Deus. Jesus não desperdiçava oportunidade alguma. Em toda a história do seu ministério terrestre, nunca lemos acerca de um dia de ociosidade. Não, ele sempre estava trabalhando pelo reino. E a respeito dele, nós podemos ver que no próprio livro de Isaías, ele estava semeando junto às águas. Assim também como no livro de Eclesiastes fala que ele de manhã e de tarde, sem dar repouso às suas mãos. Essa ideia de tarefa, de desejo de servir, de cumprir com os objetivos que foram traçados na eternidade. Então nós lemos o texto que é paralelo de Mateus, alguns acréscimos, algumas coisas importantes, por isso eu pedi para que a Manuela pudesse ler para nós. E agora então vamos ler o texto de Marcos, o texto da exposição, capítulo 10, também versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e casar-se com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, Deus de toda misericórdia, de toda consolação e graça, estamos diante do texto da Tua revelação, da Tua palavra, e pedimos, Senhor, que as influências deste mundo caído
as interpretações equivocadas que muitas vezes ouvimos não ganhem o nosso coração, mas tão somente a tua verdade revelada na tua palavra. Pai de amor, nos dá capacidade, nos dá entendimento do Espírito para um viver piedoso no casamento. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tua vontade. Ajuda-nos a viver de modo digno dos ensinos traçados pela tua vontade na tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Mensagem central. O casamento é uma instituição divina. O divórcio é uma solução mundana e pecaminosa. O casamento é uma instituição divina, é criação de Deus. O divórcio é uma solução do homem para o pecado do seu próprio coração. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Foi o homem que distorceu aquilo que Deus criou. E nós sabemos por quê? Por causa do seu coração. Por causa do seu coração pecaminoso. Sempre disposto a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, diante disso, desse ensino central, eu quero trabalhar 3 pontos e seus subpontos para a nossa aplicação na vida real. Não fique constrangido se você não está nessa condição, se em algum momento você fez diferente disso. Mas saiba que essa é a vontade de Deus e daqui para frente faça disso uma verdade absoluta. Sem mudar sequer um tio ou uma vírgula. Então, se você é membro dessa igreja ou quer se tornar, é assim que nós cremos e é assim que nós aplicamos na vida como igreja. Essa é a verdade que nós compreendemos que é a vontade de Deus para o homem e para a mulher, quando assim se unem em casamento. Primeira lição que eu quero destacar, uma pergunta com segundas intenções. Nós sabemos que os fariseus, eles tinham essa prática. E mais uma vez aqui, nós sabemos que eles já tinham uma opinião formada sobre a questão do divórcio. Eles não buscavam uma resposta para que viesse a ter um entendimento correto, mas eles queriam armar uma cilada para Jesus. Olha o que o Marcos diz: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Versículo 2. Então, os fariseus aqui estão focados em tirar da resposta de Jesus possibilidades para que ele viesse a sofrer consequências. Então, o que os fariseus intentavam com essa pergunta? É isso que nós temos que fazer para tirar uma conclusão correta do texto. Uma pergunta. Por que que eles querem armar uma cilada? Então, a primeira, colocar Jesus contra Herodes. Então, a questão geográfica, onde Jesus está, faz toda a diferença. Foi nessa mesma região que João Batista foi preso e degolado. A sua cabeça foi entregue em uma bandeja. Por quê? Porque ele denunciou um divórcio ilegal e um casamento ilícito com a cunhada de Herodias. Os fariseus intentavam aqui fazer com que Jesus tivesse as mesmas consequências de João Batista. Então, eles queriam que ele sofresse do mesmo fim, e eles sairiam ilesos. Então, o lugar do interrogatório era na Pérea.
que, como a Galileia, pertencia aos domínios de Herodes Antipas, que tinha dado a cabeça por conta de uma dança que a filha de Herodias tinha feito. Era um casamento ilícito. E aqui, então, eles notaram uma oportunidade para fazer com que Jesus tivesse o mesmo fim de João. Mas, se caso ele tomasse um rumo diferente, ele arrumaria outro problema: colocar Jesus contra Moisés. Então, os fariseus queriam colocar à prova a ortodoxia de Jesus, para procurar, de alguma maneira, colocar ele em contraponto com o ensino de Moisés. E isso, então, destruiria o seu ministério entre os judeus. Então, se Jesus dissesse que era lícito, ele estaria, de alguma maneira, afrouxando aquilo que foi ensinado por Moisés sobre o divórcio. Então, Mateus, ele registra essa mesma pergunta com um acréscimo importante. Olhe lá, Mateus 19, verso 3. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Moisés havia ensinado que se o homem encontrasse algum incidente na sua mulher, lavraria uma carta de divórcio e a despediria. Mas a grande questão aqui é entender o que significa essa coisa indecente. É isso que gera a polêmica do texto. E aí nós temos que recorrer à história. Por quê? Porque havia duas escolas, a de Hilel e a de Shammai. Então esses fariseus, esses mestres da lei, se tornaram famosos por conta das suas diferentes interpretações do que seria esse ilícito, essa coisa indecente do texto. Hilel, ele era de uma escola mais liberal. Portanto, ele entendia que o homem poderia despedir ou mandar a sua esposa embora por qualquer motivo. Não por uma coisa indecente. Mas, por exemplo, se ela queimasse a comida, ele teria o direito de mandá-la embora. Se ela falasse num tom de voz mais alto, ele também poderia mandá-la embora. Se ele encontrasse qualquer coisa, por minúscula que seja, ele poderia mandar embora. E nós vimos que até se ele encontrasse uma possibilidade de obter algum lucro, também era um motivo para ele dispensar a sua esposa e contrair um novo casamento. E aí vem a outra escola, a de Shammai. Ele era um mestre mais conservador. Então, ele tinha uma ideia mais clara a respeito do que essa coisa indecente, ervata dabar, a palavra do hebraico, era entendido como uma falta de castidade. Então, ela contrai o casamento e no dia das núpcias o marido descobre que ela não era virgem. Então, ele poderia lavrar uma carta de divórcio e despedi-la. Ou um adultério durante o casamento. Também era uma maneira que o homem poderia lavrar uma carta de divórcio e mandar a sua esposa embora. Então, essa era a primeira tentativa aqui que os fariseus fizeram. Pegar Jesus e colocá-lo em uma situação desconfortável. Seja com Herodes, ou seja, com a própria lei de Moisés. E a resposta, então, é o segundo detalhe importante aqui. Jesus, ele não cai na armadilha, ele é Deus. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. O que Moisés ordenou? Então, nós vamos olhar aqui para aquilo que Jesus
observa do coração daqueles homens e já ensina o que de fato o texto antigo, do Antigo Testamento, demonstrava como uma prática para o povo de Deus. Então, o primeiro destaque aqui, ou o primeiro subponto é: o divórcio não é uma instituição divina. Versículo 4. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O casamento é expressa vontade de Deus, não o divórcio. Então, no princípio, quando Deus instituiu o casamento, Gênesis 1, 27 e 28, e também Gênesis 2, 24, antes da queda da humanidade, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Então, o que significa que o divórcio é fruto do pecado, e não daquilo que Deus criou. Ele é resultado, como o texto diz, da dureza do coração. Enquanto o casamento é digno de honra e toda glória, Deus odeia o divórcio. É isso que nós vemos lá em Malaquias 2,16. E assim Jesus, atento, coloca essa questão, e a resposta dos fariseus é qual? Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Versículo 4. Eles pensavam que Jesus estava colocando aqui, dentro da questão, o que Moisés falou lá no capítulo 24 de Deuteronômio, nos primeiros 4 versículos. Mas a resposta de Jesus não era baseada em Deuteronômio. Era baseado naquilo que Moisés escreveu, mas escreveu em Gênesis, e não em Deuteronômio, apesar de ser o mesmo autor. Então, a ideia aqui é colocar o princípio da criação. Como foi instituído o casamento? E aí eu chamo vocês a olhar os 2 textos comigo. Gênesis 1, 27 e 28, e também Gênesis 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por isso os fariseus olharam a pergunta, observaram a pergunta e foram para o texto de Deuteronômio, pensando, Moisés, ele nos deu carta de divórcio. Por quê? Foi Moisés que escreveu Deuteronômio. Mas o que Jesus queria é que eles voltassem no princípio, na primeira escrita de Moisés, que também escreveu Gênesis. Então ele coloca as coisas no seu devido lugar. Jesus faz com que aqueles homens voltassem ao princípio original. É isso que Deus criou. A solução não é de Deus. É por conta da queda e de um homem de coração duro. Então, vem o segundo detalhe da resposta de Jesus. O divórcio não é um mandamento divino. Jesus, então, como supremo intérprete das Escrituras, diz que Moisés não mandou, porque o texto de Mateus fala que como se Moisés tivesse mandado dar carta de divórcio. Não, Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Ele permitiu, essa é a palavra, por um único motivo.
O motivo é a dureza de coração. Então, Mateus, ele registra essa pergunta dos fariseus assim: porque mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Não, Moisés não mandou. Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou uma ordenança, mas é uma permissão regida e balizada bem estreitamente, ou seja, por um motivo, que eu já falei, dureza do coração. A incapacidade que nós temos de perdoar. Essa é a verdade. Então, a concessão aqui para o divórcio, estabelecida na lei de Moisés, tinha o propósito, na verdade, não de proteger o ofensor, mas sim a vítima. A pessoa. E como nós sabemos, a mulher. Então, segundo a lei judaica, somente o marido poderia dar início a esse processo de divórcio. A lei civil, porém, protegeu de alguma maneira a mulher, que naquela cultura estava completamente vulnerável. E eram muitas vezes condenadas a viver sozinhas e desamparadas. Porque os homens simplesmente a repudiavam e seguiam suas vidas. Mas nenhum outro homem, então, por conta dela não ter uma carta lavrada do seu divórcio, a tomava, porque qual que era a pena de adultério? Morte. Então ela ficava lá, sozinha, e ele fazia tudo de errado. Porque ele justificava os erros da mulher, então a culpa sempre caía sobre ela. Mas, na verdade, era eles que estavam à contramão da vontade de Deus. Então, por conta da causa de concessão de Moisés, um marido não poderia despedir a mulher sem lavrar essa carta de divórcio. E assim, então, despedi-la. E tinha uma cláusula ali também. Eles nunca mais poderiam tomá-la de novo. Eles não poderiam contrair casamento com a sua ex-esposa, vamos dizer assim, novamente. Então ele precisava pensar 2 vezes antes de tomar essa decisão. Dobson, um teólogo, afirma que a permissão para o divórcio, presente na lei mosaica, era para proteger a esposa de um marido mau. Mas eles não tinham autorização para isso, diante de Deus. Não era a vontade de Deus. Adam Clarke, ele entende que Moisés percebeu que, se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres sofriam todo tipo de abuso e dificuldade, por conta de sofrimento e crueldade de seus maridos. Então, a solução, a permissão, não era a vontade de Deus. Era o resultado da queda. O resultado de corações duros, de homens que pensavam apenas neles e não naquilo que Deus criou. Essa instituição, casamento, é criação de Deus. Terceiro destaque aí, o divórcio não é compulsório, versículo 5. O casamento foi então instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é ordenado por Deus, o divórcio não. O casamento agrada a Deus, o divórcio não. Deus ama o casamento, mas odeia o divórcio. Deus permite o divórcio, mas jamais ordena. Jamais ordena. Ele jamais colocou isso como um ideal para a família. Pelo contrário, causa danos irreparáveis. Os fariseus, então, interpretavam de modo errado a lei de Moisés,
sobre a questão do divórcio. Eles entendiam como um mandamento. Como mandamento. Então, Jesus considerou essa questão da permissão como uma tolerância. E ele corrige. Moisés nunca ordenou o divórcio. E as duas palavras do grego, tanto para ordenança e permissão, são antagônicas. Completamente diferentes, assim como no nosso vocabulário. Não tem nada de parecido. Então, Deus não é o autor do divórcio, o homem é o responsável por ele. É ele que assume as consequências diante de Deus. Jay Adams, um teólogo extremamente conhecido na questão do aconselhamento bíblico, ele diz que o divórcio é uma inovação humana. É real, é verdade. Embora o divórcio possa ser legítimo, em caso de infidelidade conjugal e abandono irremediável, essas são as duas cláusulas de exceção que contém no texto de Mateus, mas também não são obrigatórios. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu, então agora eu tenho o direito de me separar. Você tem, no sentido que o seu coração não consegue perdoar, mas Deus, na verdade, quer que você o perdoe. Não vem aqui, irmão, usar essa verdade como um refúgio, tá? Traí minha esposa, mas estou arrependido. E eu vou fazer de tudo para restaurar o seu casamento. Mas se for algo que você fez, cometeu, com a intenção de obter ajuda para o seu pecado, e eu não vou enxergar, mas Deus enxerga. Deus sabe. Se foi um deslize, se foi um vacilo, ou se de fato você está arrependido ou não. Mas siga o princípio. Nem pense, nem cogite adultério. Saiba das consequências que isso gera não só na sua própria vida, mas na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, se você tiver, na vida da sua igreja, nas pessoas que te amam e que querem ver você crescer e amadurecer em prol do reino de Deus. Tem pessoas que são espertinhas, pegam as deixas para cometer todo tipo de ilícito. Eu sei porque eu vivenciei isso na prática. Quando eu estive em uma situação com um homem, e eu era novo na fé, ele falou, aguenta aí um pouquinho que eu vou ali. O ali era a casa de uma mulher. E na volta, ele percebeu que eu entendi o que ele estava fazendo. Ele falou, agora eu vou subir no monte, dobrar meu joelho e pedir perdão para Deus. Você acha que alcançou o perdão de Deus? Você acha que um homem miserável como esse teve o perdão de Deus? Não, não teve, irmãos. É aquilo que está no versículo 26 do texto que o irmão o presbítero William leu. Que nós não somos dignos se pecarmos deliberadamente, porque nós fazemos do sacrifício de Cristo como nada. É isso que esse homem fez. Então, o divórcio é uma profanação da aliança feita entre homem e mulher, a mulher da sua mocidade. É uma deslealdade, é uma falta de bom senso, é uma infidelidade. Malaquias trata exatamente assim no capítulo 2, dos versículos 10 a 16. O divórcio nada mais é que uma apostasia do amor
do amor que nos é ordenado. Nós juramos amor à nossa esposa no nosso voto ali no casamento, ou a esposa para o seu marido. E Deus fala que nós devemos amar até os inimigos. Agora, quanto mais a nossa esposa, ou seu marido, mesmo que ele ou ela sejam falhos. Lembre, são pecadores. Foram pecadores que disseram sim. Foram pecadores que disseram sim diante de Deus. E nisso foi lavrada uma aliança, foi forjada não só o que nós usamos no dedo, que só simboliza aquilo que foi ligado no céu. Agora eu vou te falar, o perdão traz cura, restauração, e é o caminho preferível ao divórcio. Essa é a verdade. Terceiro ensino, a instituição divina. Então, enquanto os fariseus estavam tentando encurralar Jesus, ou estavam inclinados a tomar o divórcio como uma prática possível, Jesus estava focado no tema casamento. Se nós entendêssemos, agora eu estou falando nós evangélicos, tá? Porque terrivelmente uma verdade nos é dita pelo senso. Hoje, os evangélicos passaram de 50% no que diz respeito a divórcio. Mais de 50% que se dizem evangélicos passaram pelo divórcio. Isso é assustador. Por quê? Porque não tem base bíblica. Não há ensino correto das Escrituras. Se nós entendêssemos melhor as bases bíblicas do casamento, não teríamos divórcio. Se nós temêssemos a Deus e quiséssemos fazer a sua vontade no casamento. Então, nesse texto, Jesus lança 4 pilares aqui. Então, os meus subpontos vão trazer essas verdades. Primeiro, o casamento é heterossexual, versículo 6. Só esse é o casamento bíblico, criado por Deus. Não tem outro tipo. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 1, 27. O relacionamento conjugal só é possível entre homem e mulher, macho e fêmea. Biológicos. O casamento é entre o homem e uma mulher. Um foi feito para o outro, adequado fisicamente um para o outro, emocionalmente um para o outro, psicologicamente um para o outro e espiritualmente um para o outro. Somente a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. A relação homossexual não é uma união de amor, não é. Mas é uma paixão infame, o texto das Sagradas Escrituras dizem. É um erro, é uma abominação para Deus. Essas igrejas inclusivas, elas são igrejas de Satanás, não do Senhor. Essa união degrada a família, destrói a sociedade e atrai a ira de Deus. Essa é a verdade. Norman Geisler, ele afirma que a união é esdrúxula entre pessoas do mesmo sexo. É ilícita. O homossexualismo é uma prática condenada por Deus nas Sagradas Escrituras. Os cananitas foram eliminados da terra pela prática abominável do homossexualismo. E tem pastor por aí que tem coragem de dizer que nós temos que atualizar as Escrituras para que isso se torne aceitável. Isso é uma aberração. E triste dizer que esse homem se julga pastor de uma igreja batista.
Da mesma forma como os cananitas foram eliminados da terra, também os sodomitas de Sodoma foram destruídos por Deus por causa dessa prática vil e horrorosa do homossexualismo. Esse é o ensino bíblico. É isso que as Sagradas Escrituras dizem. Não tem que aceitar, passar a mão de cabeça e achar que é assim mesmo. Eles podem fazer o que eles quiserem lá, mas não venham falar que isso é amor, não venham falar que isso é permitido por Deus, não venham querer ditar regra para que nós façamos disso uma verdade, porque não é. É abominação contra Deus. E nós, como povo de Deus, devemos mostrar o que de fato é o amor entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Levíticos 18, 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é uma imundícia e desonra. Romanos 1, 24. É uma paixão infame, é uma relação contrária à natureza. Romanos 1, 26. É uma torpeza, é um erro. Romanos 1, 27. Paulo afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável, é uma coisa inconcebível. Romanos 1, 28. Quem pratica e recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por fim, e mais terrível, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão, queimarão, passarão a eternidade no inferno. Esse é o lugar dos homossexuais. O casamento é monogâmico, versículo 7. Então diz o texto bíblico: por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Não diz o texto que o homem deve unir-se às suas mulheres, no plural. Deus não criou mais de uma mulher para Adão, nem mais de um homem para Eva. Tanto a poligamia como a poliandria estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. Há inúmeros textos que falam sobre isso. Então essa norma não foi apenas estabelecida na criação, mas é a lei que rege, a própria lei de Moisés. Não cobiçará a mulher do teu próximo, Êxodo 20, verso 17. O uso do singular é enfático aqui. Você tem a sua mulher, então não cobice a mulher do outro, porque ela será de outro, mesmo que esteja solteira naquele momento. O uso, então, do singular dá a certeza dessa verdade, apesar de homens bíblicos fazerem diferente disso. O seu pecado não nos dá liberdade para fazer o mesmo. Os casamentos poligâmicos sempre foram marcados nas Escrituras com prejuízos e desastres gigantescos. O apóstolo Paulo afirma: cada um tenha a sua própria esposa, ambos no singular, e a mulher o seu próprio marido, também no singular. 1 Coríntios 7, verso 2. Então, ao mencionar as qualificações ali também para os presbíteros, Paulo adverte: é necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Então, essa é outra verdade importante. Terceiro, o casamento é monossomático. Jesus prossegue e diz: e com a sua mulher serão os dois uma só carne, versículo 8.
Então, as palavras hebraicas aqui, homem e mulher, ish e ishá, muda só o acréscimo do transliterano, do a, na palavra, revelam que os dois foram feitos complementarmente, um para o outro. O propósito de Deus é que, no casamento, o homem e a mulher se tornem uma só carne, numa intimidade tal que não pode ser separada. Não pode. Desculpem. A união entre marido e mulher não é apenas emocional, espiritual, mas também, sobretudo, é física. O sexo antes e fora do casamento é uma proibição divina. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. No casamento é uma ordenança. 1 Coríntios 7, 5. Então, o que é uma proibição para os solteiros é um mandamento para os casados. O sexo é bom, puro e santo. Hebreus 13, verso 4. Deus nos criou sexuados, com atração um pelo outro. O sexo nos foi dado como uma grande fonte de prazer. Provérbios 5, versos 15 a 19. E não apenas com a intenção de procriação, como alguns afirmam. Então, a união conjugal é mais próxima, íntima relação entre o relacionamento humano. A união entre marido e mulher é a mais estreita relação do que a própria relação entre pais e filhos. Os filhos de um homem são parte dele mesmo, mas a sua esposa é ele mesmo, se tornando um só. Então o apóstolo diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios 5, 28 e 29. João Calvino, ele afirma que o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende filhos aos seus pais. Nada a não ser a morte deve separá-los. Nada além da morte pode separá-los. Então, muito embora a expressão uma só carne significa muito mais do que uma união física, a união básica do casamento é a união física. Tanto é que ela é rompida com a morte. Porque senão nós seríamos ligados eternamente, porque o nosso espírito nunca morre. Nunca morre. Então o apóstolo Paulo afirma que a união do casamento termina com a morte. Quarto, ensino. O casamento é indissolúvel, versículo 9. Então Jesus conclui o assunto com os fariseus afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, monogâmico, monossomático, mas também indissolúvel. O evangelista Marcos aí, ele deixa isso no texto para nós no versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento deve ser para a vida toda. Como nós afirmamos, até que a morte nos separe. É uma união permanente. E no projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus, contra aquilo que Deus criou. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre é a vítima e os filhos, se assim o tiverem. E quando está unido a uma igreja, toda a igreja sofre. Então, as consequências amargas de um divórcio, elas atravessam gerações.
O casamento é indissolúvel, porque foi Deus quem instituiu e assim também o ordenou. Nenhum ser humano tem competência e autoridade para dizer algo contrário àquilo que Deus fez. Mesmo que um juiz humano lavre uma certidão de divórcio e declare que a pessoa está livre do seu vínculo de casamento, aos olhos de Deus, não está. Então, assim, queridos, eu quero concluir a exposição. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, e Deus é a testemunha dessa aliança. Malaquias 2,14. O adultério é uma quebra da aliança conjugal. Provérbios 2:16 e 17. O divórcio é a quebra do 9º mandamento da lei de Deus, ou seja, um falso testemunho, a quebra de um juramento feito na presença de Deus. Mas tem algo mais que precisa ser dito, só mais um ensino importante. Eu sei porque eu já lidei com isso. Algumas pessoas tentam justificar o divórcio. Afirmam que não foi Deus quem os uniu em casamento. Agora eu ensino. É importante enfatizar que mesmo que um casal não tenha buscado a orientação de Deus para o casamento, uma vez firmada a aliança, Deus ratifica. Quem criou o casamento? Deus. Se você se uniu a uma pessoa em casamento, você participou de uma instituição criada por Deus. Então, não separe o homem. Amém? Vivamos essa verdade de forma prática.